Agora que você já aprendeu como configurar o programa para começar corretamente o seu cronograma, nós vamos fazer o lançamento dos serviços. Nossa simulação aqui é de uma casa, vamos dizer assim, popular, de 70 metros quadrados, do método convencional. Então, para vocês entenderem, qual que é o passo a passo de um cronograma? Nós configuramos as colunas aqui na aula passada. Se você não viu como é que faz, volte na aula anterior. E nós vamos agora lançar atividades. Mas por onde eu começo? Eu vou lançando atividade por atividade? Não. Primeiro passo, a gente tem que lançar as categorias para facilitar o nosso entendimento. O que são as categorias? É muito chamado isso de EAP, são as estruturas analíticas do projeto, ou seja, é como se fosse caixinhas de entrega. Quando a gente olha para uma obra, a gente tem etapas. Por exemplo, nós temos ali os serviços preliminares, que é o que? É o canteiro de obra, a limpeza do terreno, depois nós temos as fundações, depois nós temos alvenaria, estrutura, temos cobertura. Essas são as etapas. Nós temos que estruturar primeiro as etapas para que facilite o lançamento das atividades. Vamos começar? Vamos colocar essas que eu já coloquei aí. Então, vão embaixo aqui da nossa casa teste, a gente vai lançar o nosso a nossa primeira etapa, que vai se chamar serviços preliminares. Beleza? Vamos lá, vamos para o próximo. Depois a gente vai lançar a atividade. Próxima etapa, fundação. Próxima, estrutura. Próxima, alvenaria, pode ser. Ou vedação, ou paredes, como vocês quiserem chamar, tá? Próxima, cobertura. O que mais que tem numa casa? Esquadrias. Revestimentos. Revestimentos. Aí nós temos pisos, instalações, vamos colocar aqui instalações hidrossanitárias, instalações elétricas. Vamos ver se eu não vou esquecer de nada aqui, né? Montando de cabeça sem o projeto, a gente acaba ficando meio limitado. Beleza, a gente botou piso, já botou acabamento elétrico, temos as louças e metais, né? Nós já botamos as esquadrias. Esquadrias tá bom. Vamos aproveitar e vou ensinar um negócio para vocês aqui, ó. Se vocês virem aqui na lateral, vocês podem arrastar isso daqui. Igual a gente arrastou lá em cima. Vamos arrastar as esquadrias mais para frente, porque é uma fase de mais de acabamento, né? Vou colocar ela depois da elétrica aqui, ó. Você viu que eu só arrastei e puxei, né? Ela troca o número automático, todas as funções vão funcionar normal. Então, esquadrias, louças, pintura, né? Pintura da obra. Vou colocar aqui para serviços finais, vou chamar, para facilitar nossa montagem, que é uma obra bem pequena essa daqui. Então nós criamos aqui, ó, várias categorias. Parece muito estranho, não parece? Parece que é mais difícil de montar, mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês que não é tão assim, é muito fácil. A gente vem aqui em tarefa, ó, e nós vamos selecionar aqui todas elas, pode ser assim mesmo, igual eu fiz, tá? E vocês vão vir aqui na parte, ó, cronograma. E vocês vão clicar no recuar tarefa. O que ela vai fazer? Ela vai jogar essas tarefas de uma forma da hierarquia para dentro do projeto. Está criando a primeira hierarquia do nosso projeto. Como é que eu posso fazer isso? Ó, lá está falando, ó, Alt, Shift e seta direita também funciona. Ó, pronto. Então agora todas essas atividades respondem ao nosso projeto. Por que tem que ter esse projeto inicial aqui? Porque a gente precisa ter o prazo total. Então ela vai trazer informações primordiais para nós. Todo projeto que você for fazer, todo o cronograma, tem que ter a atividade base, que é a atividade de início, que é o nome da obra. Tá bom? Então, agora que a gente já criou todas as atividades, nós vamos poder lançar os serviços realmente, que é o que vai ser executado. Então, como é que a gente lança? Vocês podem, se vocês virem aqui em tarefa, você vai clicar aqui, ó, nova tarefa. Em cima eu estava em fundação, vocês viram? Vou fazer de novo. Estou aqui em fundação, nós vamos começar criando as tarefas de serviços preliminares. Vamos lá, nova tarefa. Vou criar aqui umas 3 já, tá? Vamos lá, o que a gente tem em serviços preliminares? Chegamos lá no terreno, vamos fazer a limpeza do terreno. Vamos supor que o terreno seja plano, tá? Limpei o terreno,
Vou montar o canteiro de obras, vou colocar ligar o padrão de energia. Então assim, tem muita gente que fala que tem que escrever os serviços em forma de ação. Tipo assim, construir canteiro de obra. Só que eu acho que fica muito redundante, porque fica tudo muito grande. No final das contas é quase tudo construir. Então acaba ficando meio ruim. Eu prefiro fazer assim, vocês podem fazer da forma que acharem melhor. Então aqui nós já estaremos com o canteiro pronto, tá? Vou colocar mais uma aqui para ficar mais divertido. Vou colocar aqui tapume frontal do terreno. Ótimo. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, gente, para ficar melhor. Vou jogar esse cronograma para lá. Aí. Da mesma forma que a gente colocou as etapas dentro do projeto, a gente vai colocar agora as atividades dentro da etapa. Então a gente seleciona as atividades, vem aqui em cima e joga para a direita. Ou usa Alt, deixa eu lembrar aqui, que eu nem lembro o código mais. Alt Shift direita, tá? Então dentro de serviços preliminares, ó, se você clicar aqui no cantinho, ele já tem algumas atividades dentro e o prazo dele vai ser a soma dos prazos que estão aqui. Vamos para o próximo. Vamos lá. Vocês devem estar se perguntando, gente, é muita dúvida aí, mas assim, fiquem tranquilos que aos poucos vocês vão entender, tá? É uma coisa importante sobre a criação das tarefas. Não adianta criar tarefa muito pequena, tá? A menos que seja a tarefa que vocês têm que lembrar. Vou dar um exemplo que agora a gente está entrando em fundação, isso é muito comum. Pode ser que na fundação a gente tem várias etapas. Vamos fingir que nossa fundação seja sapata. Aí beleza, você tem que ir lá, você tem que cavar o buraco. Aí você tem que armar o ferro. Aí você tem que nivelar as bordas ou usar madeira, tem várias formas de fazer. Aí você vai fazer o lastro. Aí depois você vai botar o ferro em cima do lastro. Aí você vai concretar a sapata. Aí talvez você vai desformar a sapata se você usou madeira. Então olha quantas etapas. A gente está falando, eu falei de 5 a 6 etapas aí para um serviço. A questão é necessário você controlar todas essas etapas? Por que a gente tem que pensar isso? Porque não faz sentido você ter um nível de controle que você não consegue verificar durante o dia a dia na obra. Mesma coisa vale para as estruturas de concreto. Você tem lá montagem da forma, armação, colocar espaçador, passar desmoldante, concretar, desformar. Olha quantas etapas. Eu gosto de usar mais amplo. Eu penso assim, quantos dias você vai na obra? Por quantas vezes por semana? Se você vai 1, 2, 3 vezes por semana, não tem por que você criar atividades tão pequenas, porque vai ficar uma coisa muito grande para você controlar. Quanto maior o cronograma, vamos dizer assim, mais burocrático vai ficar a sua gestão. E o cronograma ele não tem que ser um problema, ele não tem que ser algo difícil. Ele tem que ser um auxiliar seu no seu trabalho, ele tem que te trazer informações, ele não pode ser um vilão na história. Tá? Então aqui na fundação a gente vai fazer dessa forma. Eu vou mudar a fundação para vocês entenderem melhor. Vou colocar aqui fundação de estaca escavada. Então vamos lá. A estaca escavada, primeira... a gente esqueceu aqui não, já estava até lembrando. Da locação de obra. Vamos colocá-la aqui na fundação então. Locação de obra. Fez a locação de obra. Escavação das estacas. Aí depois a gente já tem o que? Concretagem. Armação das estacas e blocos. Concretagem das estacas. Depois o que? Concretou as estacas? Aí tem os blocos de fundação. Blocos de fundação. Essa daqui eu vou criar grande para vocês entenderem. Por quê? Dentro desta atividade aqui, eu poderia colocar, por exemplo, preparar o espaço do bloco. Colocar a armação no local. Concretar o bloco. Só que eu vou criar uma atividade aqui de bloco de fundação, onde eu sei que eles vão fazer todas essas etapas dentro do que eu estou falando, tá? Então vamos lá. De novo, separa tudo aqui e joga para a direita.
Então a gente finalizou aqui a parte de fundação. O que mais que a gente pode colocar na fundação? A gente pode colocar, por exemplo, a viga baldrame. Onde que eu coloco, Giovanni? Na fundação ou na estrutura? Cara, esse é um problemão, né? Na verdade, assim, gente, essa escolha cabe a vocês. Porque o cronograma é para ajudar vocês, é para trazer resultado. Então, se você entende que a baldrame está na fundação, você coloca na fundação. Se você entende que ela está na estrutura, você coloca na estrutura. É um entendimento de vocês, ok? Vou colocar na fundação aqui, para vocês verem a visibilidade de como é que fica. Vamos lá, então vou colocar aqui, vigas baldrame. Perceberam que eu não colocar formas da baldrame, armar baldrame. Eu coloquei o ato de fazer a baldrame como um todo. Por quê, gente? Eu estou falando aqui de uma casa pequena. Não dá para a gente querer fazer muita atividade, senão, vamos supor, não sei quantas obras vocês fazem a gestão, mas você vai estar fazendo ali 3, 4 obras, 5 obras ao mesmo tempo. Quanto mais atividade tiver ali, mais confuso vai ficar para você. Vocês vão entender ao tempo isso. Vamos lá. Vigas baldrame, impermeabilização da baldrame. Aqui eu considerei fazer a baldrame e aqui a desforma, a impermeabilização dela. Ok? Então até aqui a gente finalizaria a nossa parte de fundações. E vamos agora para estrutura. Como é que vocês montariam a estrutura? Vamos supor que é uma casa térrea aí, né? Tem vários jeitos de fazer, né? Tem gente que faz, por exemplo, os pilares junto com a alvenaria. Eu vou considerar aqui que os pilares vão ser feitos juntos com a alvenaria, sim, tá? Que é o método mais tradicional aí, porque das casas térreas, tá? Vamos lá, então. Primeiro, pilares. Segundo, vigas. Vou colocar aqui vigas, cobertura. É sempre bom dizer onde que é a viga, tá? Porque depois no relatório você vê vigas, não sabe se é baldrame, se é... Também temos aqui contravergas. O que mais nós temos? Laje. Montagem da laje. Eu coloco ou não a concretagem da laje? Atos como concretar a laje são marcos importantes dentro da obra. Então, independente se dura um dia, se dura 3 horas para concretar uma laje, você tem que colocar porque várias coisas vão depender disso, tá? Concretagem da laje. Então, a gente tem aqui pilares, contravergas, vigas de cobertura, montagem da laje e concretagem da laje. Aí a gente estaria finalizando a parte de estrutura. Lembrando que aqui a gente só está lançando as atividades. Depois a gente vai dizer quanto tempo elas vão durar. E depois a gente vai dizer quem depende de quem. E o cronograma vai se formar de forma automática. Vamos lá, alvenaria. Nós temos aqui, né? Vamos lá. Alvenaria térreo. Vamos supor que tenha platibanda esse projeto, tá? Alvenaria platibanda. A gente considerou que os muros estão prontos, né? Então, eu poderia colocar aqui dentro de alvenaria também, é uma questão de interpretação. Colocar reboco, chapisco, mas eu também posso colocar em revestimento se eu quiser. A forma de montar, como eu disse, é de vocês. Eu vou deixar lá em revestimentos, tá? Excluo aqui, coloco as duas alvenarias ali. Mesma coisa se eu quiser, por exemplo, colocar a contraverga dentro da alvenaria. Basta eu pegar aqui e arrastá-la lá para baixo. É uma questão de interpretação só. Cobertura. O que nós temos aí na cobertura? Uma casa pequena, né? Nós vamos ter aí montagem. Vou colocar aqui uma cobertura metálica, ou estrutura. Eu vou dividir em 3 para ficar legal aqui. Estrutura metálica, de cobertura, calhas, de roof, calhas. Vou fazer mais detalhadinho para vocês entenderem. Calhas, telhamento, vamos lá.
telhamento e rufos. 3 atividades aqui no nosso telhado, tá? Só peço que vocês, nesse primeiro cronograma pelo menos, tentem seguir o que eu estou montando, porque daí para vocês poderem comparar os resultados com o que está saindo aqui, de prazo, de depois que a gente for fazer as simulações de gestão. Segundo passo, revestimentos. Aqui nós temos chapisco, posso dividir entre interno e externo, copio aqui e jogo para baixo. Se você apertar o F2, abre a atividade, tá? Reboco, né? Reboco externo. Reboco interno. O que mais que a gente tem? A gente vai ter revestimento cerâmico, né? Na cozinha. Vamos colocar aqui. Revestimento banheiro. Revestimento cozinha. Revestimento lavanderia. Aí. Ficou bem grande aqui, né? Eu acho legal, assim, separar esses revestimentos aqui da parte do reboco. Porque às vezes demora para fazer isso aqui. Mas como é uma obra muito pequena, a gente vai deixar junto. Em obras grandes eu gosto de separar porque às vezes demora muito o prazo entre você fazer o revestimento da parede e fazer o reboco. O reboco é feito muito antes, o revestimento às vezes depende ali de fazer várias outras coisas, né? A gente não tem uma categoria forro aqui, né? A gente pode escolher também. Eu vou colocar uma categoria forro aqui para nós, tá? Logo depois vamos escrever aqui, forro. Só que daí, ó, não pensa criar uma coisa básica. Eu vou fazer para vocês entenderem aqui, ó, forro. Aí eu vou criar uma nova atividade aqui, colocar aqui forro de gesso. Aí eu tenho uma categoria para uma atividade. Isso aqui, gente, não faz sentido, não é verdade? Tem uma categoria para uma atividade. Tipo, é melhor não ter, né? Então o que eu faço? Vamos deixar o forro, por exemplo, em revestimento. Porque, querendo ou não, ele é praticamente um tipo de acabamento, né? Pisos. Pisos eu vou deixar depois das instalações aqui. Vamos lá. Instalações hidrossanitárias. Nós temos aí as instalações de esgoto. O que mais que a gente tem numa casa? Vou colocar aqui instalações de pluvial, que vão fazer as prumadas, né? Deixa eu diminuir aqui o nome. E temos também as instalações de água fria. Essas são as instalações. Por último, colocaria aqui a montagem da caixa d'água. O que mais que a gente poderia colocar? Acho que de instalações hidrossanitárias seria isso mesmo. Vou fazer de uma forma bem sucinta aqui, tá, gente? Para entender melhor. Instalações elétricas. Nós temos aqui um bem importante, que é o quê? Passagem dos eletrodutos na laje, que a gente vai vincular lá com a laje lá de cima. Nós temos aqui eletrodutos paredes, quadros. Nós podemos colocar aqui quadros, eletrodutos e quadros na parede, vou colocar aqui. E quadros, que aqui é uma atividade para a gente passar os eletrodutos e chumbar os quadros. Aí depois nós temos a atividade de cabeamento. Cabeamentos. Vamos ter que criar mais aqui. Cabeamentos. Daí a gente já vem para os acabamentos, né? Luminárias e interruptor. Luminárias e acabamentos. Que aqui já entra tomadas e afins, né? E parará, pererê, deixa eu ver. Passamos o eletroduto na laje, instalamos o eletroduto nas paredes, caixinhas, cabeamento, luminárias. Ah, tem que finalizar a montagem do quadro, né? Ligação quadro interno. Beleza. Então aqui nós estaríamos já com praticamente com as nossas instalações da casa pronta. Aí nós já entramos na parte de acabamento. Os pisos, né? Vou puxar esse quadrinho aqui para antes. Não, deixa aqui.
Pisos. Vamos lá. Aqui nós temos revestimentos. Aqui é o que é complicado, depende muito da forma de executar, tá? Nós temos às vezes pisos externos, pisos das áreas molhadas, faz primeiro ou não. Depende da forma de executar. Eu gosto de, a gente pode colocar, por exemplo, aqui em piso soleiras, né? Tem as pingadeiras também, que a gente pode colocar lá em esquadrias aqui embaixo. Eu vou colocar aqui soleiras. Soleiras, pisos banheiros, que é onde tem revestimentos, banheiros e cozinha, piso área social. Um fato importante aqui, né? A gente acabou esquecendo do contrapiso, né? Vamos lançar lá atrás. Acontece, tá? Vamos lá. Contrapiso. Vou deixar aqui o contrapiso que ele tem que vir antes de algumas coisas. Os pisos aqui já foi. Esquadrias. O que nós temos de esquadrias numa casa dessa, né? Nós vamos ter aí as portas, né? Esquadrias de alumínio. Vou colocar aqui esquadrias de alumínio. E as portas de madeira. E vou colocar aqui também um portão. Vou colocar aqui portão e gradil metálico. Lá pra frente. Esses 4 aí. Os 13, na verdade. Aí botou as janelas. Vamos trazer a pintura para antes aqui, ó. A pintura foi para o nível errado. Se você quiser voltar ela para o nível hierárquico, tu vai usar o contrário do que a gente faz lá. Então, pintura. Vamos colocar aqui que internamente nós vamos ter... Vamos colocar por fora primeiro. Projetado externo. Internamente, massamento. Paredes internas. Pintura. Paredes internas. Aqui eu não estou trazendo etapas pequenas, tá? Porque como é uma casa pequena, não vai demorar muito para fazer essas atividades. Nós temos aqui também, ó, massamento e pintura do forro. Uma obra maior você pode separar, por exemplo, projetado por face da obra, o massamento interno por etapa também, a pintura aqui, vou colocar projetado e pintura externa. Vou escrever para a gente lembrar que tá junto, tá? Porque os caras fazem tudo junto já. Eu não estou descrevendo aqui, por exemplo, selador, coisas que assim são processos mais curtos que estão dentro do contexto do projeto. Aí já vamos para os acabamentos finais. A gente já está com a obra com todas as instalações feitas. Aqui nós temos vasos, né? Vasos sanitários. Temos o que mais? Vasos e pias, vou colocar aqui, né? Vasos e pias. Cubas e bancadas. A gente esqueceu da pingadeira aqui. Pingadeiras. Cubas e bancadas. E acabamentos, registros. Que são os acabamentos metálicos, né, dos registros. Aqui está ok. O que tem em serviços finais, gente? Aqui nós vamos ter o que? Plantio de grama. Vamos ter o que mais? E vou colocar aqui limpeza da obra. Vou colocar um dia de testes, né? Testes elétrica. E limpeza final. Aí nós teremos aí o final da nossa obra. Tem uma coisa legal de fazer aqui, apesar de aparecer o final aqui, a gente pode criar aqui uma atividade final da obra. Eu vou ensinar para vocês o que. Se você coloca o prazo aqui na coluna duração como 0, essa atividade, se você olhar para o lado aqui, ó, ela se tornou um marco. Ela não é mais uma atividade, ela marcou uma data na tela. É legal isso para obras que têm algumas etapas importantes, que dependem muito uma da outra. Por exemplo, obras que são feitas por etapas. Tipo, tem que terminar o lote 1 para ir para o lote 2. Né? Então, esses marcos eles ajudam a gente a observar melhor o cronograma.
Então, o que que faço? Só que eu tenho que puxar ele aqui para cá, ó. Deixa ele no mesmo nível dos serviços, tá? Deixa aqui. Então, a gente vai... Basicamente, a gente montou nosso cronograma, ó. Temos 70 linhas, 71 linhas de atividades. Todas elas estão separadinhas já. Pode ser que quando a gente for entrar na próxima etapa, a gente lembre de alguma atividade que a gente esqueceu aqui. Pode acontecer, acontece muito, porque daí sua cabeça vai entrando no projeto ali, ele vai entendendo melhor. Mas basicamente isso aqui é um cronograma de uma casa aí de 70, 100 metros quadrados. Na próxima aula a gente vai trabalhar a vinculação das atividades, tá? E por último, a duração delas. Vamos lá, gente. Próxima aula aí a gente entra nesse assunto.